Glória a Deus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Culto de Santa Ceia. E antes de passarmos para a palavra, na sexta-feira que vem nós vamos ter o jantar para casais, lá no Restaurante do Sul. Nos ajude a convidar e participe também. Amém? Vamos participar lá, procura a pastora Bárbara para estar reservando o seu jantar. Nós estamos vivendo um tempo muito gostoso de andar no Espírito, né? De ouvir o Senhor e ver as promessas do Senhor se concretizarem nas nossas vidas. Ontem nós fomos no Famintos por Deus em Campo Grande, com o apóstolo Judá Bertelli, e aí nós chegamos, nosso nome estava na lista, né? O apóstolo Cristiano tinha colocado, porque já não tinha mais espaço na igreja, e nós fomos numa salinha em cima, e eu fico muito feliz quando nós vamos em algum lugar, alguma conferência, e o preletor usa as mensagens que foram ministradas aqui, né? Brinquei com o pastor Douglas ali, eu falei, o apóstolo Judá está acompanhando os vídeos da igreja, que ele pegou o microfone e falou assim, olha, hoje nós estamos aqui exatamente como a mulher de Sunem. Eu falei, opa, tinha acabado de ministrar semana passada sobre isso, né? Então o vento do Espírito está no mesmo lugar. E ele estava ministrando sobre os pastores, e ele falou com o apóstolo Cristiano, ele apontou para mim, e depois ele veio e me abraçou e falou, nós temos uma missão em outubro, 5 e 6 de outubro em Boston, 7 e 8 em Nova York e 9 e 10 em Washington, e você está convocado para ir com a gente. Eu falei, eita glória. Eu falei, ainda ia começar a pregar em inglês hoje, mas eu perdi minha pauta aqui, né? E eu ia precisar de alguém para traduzir. Mas a gente ficou muito feliz porque o Senhor tem falado, tem prometido e tem cumprido as promessas que tem sobre a nossa vida, né? Então é mais uma palavra que o Senhor já tinha ministrado ao nosso coração. Esses dias a pastora, a gente estava conversando numa oração em casa e ela falou assim, amor, eu via o apóstolo Cristiano colocando a mão assim nas suas costas e te impulsionando. E o Judá falou exatamente isso, falou assim, olha, o Cristiano escolheu você aqui do estado do Mato Grosso do Sul para ir com a gente. Aí ele falou assim, prepara o seu visto. Eu falei, já está pronto, já tirei, já estou preparado, era só me mandar, eu estou pronto, né? E graças a Deus nós vamos. Aí a pastora, a hora que ele tinha falado para mim, a hora que ele falou para os outros pastores, a pastora deu risada, ele falou, não ri não, você vai ter que liberar ele, né? Ela falou, está liberado, vai em nome de Jesus. Mas muito feliz, com o coração muito grato por tudo isso que Deus tem falado, né? E durante essa semana Deus ministrou muito forte ao meu coração sobre o que pauta as nossas decisões. O que pauta a sua decisão, as decisões que você toma. Porque as decisões que você toma, ela vai trazer as consequências para a sua vida, tanto positiva quanto as negativas. E as decisões que você também não toma, também vai trazer as consequências. Porque tem muitas coisas na nossa vida que não acontecem pelas decisões que nós não tomamos. Então isso vai determinar. E eu quero começar com essa pergunta. O que pauta as suas decisões? É o Espírito ou são as suas emoções e seus sentimentos? Vamos começar quebrando um pouquinho o gelo aqui. Quem acha que toma as decisões mais pelas emoções do que pelo Espírito? Levanta a mão aí. Só isso? Hã? Williams, me perdi, não escutei essa pergunta. Mas eu quero começar com isso. Provérbios 16, 32. Vamos lá, Lucas, vamos trabalhar. Provérbios 16, 32. Porque todos nós temos, todo momento nós precisamos tomar uma decisão. Desde a hora que você acorda, você decide se você vai levantar ou não, né? O dormir ou acordar vem do Senhor, né? Se o Senhor fala assim, não, ele não vai acordar hoje, não tem o que você possa fazer. Mas você acorda. E quem decide levantar da cama? Não é Deus que te tira de lá, você que decide a hora de levantar, né? É melhor um homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Feche seus olhos só por mais um momento. Senhor Deus, tua palavra foi lida.
Peço que o Senhor derrame espírito de sabedoria, de conhecimento e de discernimento nesse lugar. Que a tua boa e santa palavra caia no nosso coração, assim como a boa semente cai num bom solo e produz frutos. Pai, que venha produzir frutos e frutos de arrependimento. O teu Santo Espírito tem total liberdade no nosso meio. Nós repreendemos todo espírito contrário que tem se levantado contra a tua igreja, contra o teu povo, contra os teus escolhidos, que tem tentado roubar aquilo que sai do teu altar, aquilo que sai do teu trono. E eu te peço, faz mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu trouxe essa palavra porque às vezes a gente está muito mais pautado nas nossas conquistas do que nas nossas decisões. E como eu comecei falando aqui, algumas não, todas as decisões vão determinar qual caminho nós vamos andar. Quando o Senhor fala em Deuteronômio, eis que coloco diante de ti 2 caminhos, o caminho de vida e o caminho de morte. E ele dá um conselho: escolha, porém, o caminho de vida. Ele fala assim: escolha, porém, o caminho de vida. Som. Sem olhar, adivinha quem foi? E ele fala assim: escolha, porém. O Senhor, ele sempre vai apontar o caminho, mas quem vai decidir o caminho e o quanto vai caminhar somos nós. Todos nós somos expostos a decisões a todo momento. O que nós vamos fazer vai ser pautado no espírito ou vai ser pautado nas nossas emoções? Porque às vezes a gente só está preocupado com o resultado, a gente não está preocupado com agradar a Deus ou não. Eu só quero ver se isso aqui vai dar certo ou não. E nós temos vários exemplos na Bíblia que foram pautados em decisões nas emoções ou nos sentimentos. E eu vou te mostrar aqui durante essa mensagem que como homens de Deus, homens escolhidos por Deus, homens ungidos por Deus, tomaram decisões nos seus sentimentos, nas suas emoções e acabaram perdendo aquilo que Deus tinha para eles. Deus tinha escolhido eles, Deus tinha separado eles, mas as decisões deles fizeram com que eles não usufruíssem, não vivessem aquilo que Deus tinha para eles. Durante essa semana também eu tenho pensado bastante sobre os mandamentos, o que é mandamento, o que é princípio. O mandamento, quando você quebra ele, quando você rompe ele, ele vai te levar para o inferno. Isso é um pecado. Quando você rompe o mandamento, isso é um pecado. Ele vai te levar para o inferno. Mas os princípios e os fundamentos, eles são para essa terra. Os mandamentos são aquisitos reino dos céus. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não vai adorar outros deuses, além do Senhor, não vai tomar o nome de Deus em vão. Isso tudo, se nós quebrarmos, vai nos levar para o inferno. E se nós mantermos ele, vai nos levar para o céu. Mas os princípios, os fundamentos, são ordenanças que Deus nos deu para vivermos. João 10:10. Deus nos deu vida e vida em abundância. Por que às vezes a gente não está vivendo em abundância? Porque a gente não está cumprindo o princípio. Vou dar um exemplo claro: o dízimo. O dízimo não é um mandamento. Se você não der o dízimo, você não vai para o inferno. Só que se você não for fiel com o dízimo, se você não cumprir isso que Deus te pede, que você devolva, você vai deixar de viver muitas coisas nessa terra que Deus só derrama em quem tem princípio. 1 Coríntios fala que você pode construir a parede, mas o fundamento não se muda, o fundamento é Cristo. Se o fundamento estiver errado e a parede rachar, você pode até colocar uma boa pintura, porque o problema nunca vai ser a estética, o problema sempre vai ser o fundamento. Mas isso é assunto para outra hora. Mas a gente decide se a gente vai cumprir princípio ou não. A gente decide se a gente vai cumprir aquilo que Deus falou ou não. A gente decide se a gente vai viver uma vida com Deus ou não. Vou dar um exemplo extremamente claro. Quem aqui decidiu estar no culto agora pela manhã? Quem aqui vai decidir estar no culto à noite? Você que vai decidir. Você que... e se Deus tocar no meu coração? O coração você não segue. O coração você guia. Eu senti no coração. Cuidado. Procura um cardiologista. Você está sentindo muito no coração, alguma coisa me preocupa. Porque a palavra fala que enganoso é o coração. Então, por isso que nós temos que ter uma vida no Espírito, por isso que nós precisamos ter uma vida com Deus, por isso que nós temos que ter uma vida pautada na palavra do Senhor.
Porque o Senhor não vai falar nada para nós fora da palavra. Inclusive as profecias que são derramadas aqui, elas estão pautadas na palavra. Vou começar a dar os exemplos de quem foi direcionado pelos seus sentimentos. Teve uma palavra de Deus, teve um direcionamento de Deus, mas resolveu ouvir o seu coração. Caim. Quantos aqui lembram de Caim? O que Caim fez? Mas antes, olha, todo mundo já vai para o assassinato, né? Todo mundo já quer a parte ruim do negócio, né? Gilmar, só fecha um pouquinho a cortina, porque a claridade está atrapalhando meus olhos azuis aqui. Meu Deus. Obrigado. Caim, ele vai levar uma oferta para o Senhor. E qual foi a resposta do Senhor? Vai, olha, eu não gostei. Vai e faz o certo. Foi isso que Deus falou? A palavra fala que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas mandou ele fazer certo. Deus simplesmente não rejeitou, falou, vai e faz certo. Mas o problema é que Caim teve um dos sentimentos que é muito perigoso, que chama-se ressentimento. Caim ficou ressentido, Caim ficou doloridinho, Caim ficou dodóizinho com a correção. Quem você é diante da correção? Quando alguém te corrige? Quem burra, perde. Quem embravece, não cresce. Então Caim, o Senhor falou para ele, olha, não está certo, filho, vai lá e faz certo, e depois você volta. Esse é o problema. Às vezes Deus nos corrige, às vezes Deus nos confronta, e a gente fica bravinho, e a gente não volta mais. E aí a gente acha que tem o direito de descontar no irmão, descontar no mais fraco, descontar naquele que está desprevenido. E o problema maior não é a gente querer descontar, o problema maior é a gente querer calar quem está certo. Porque o ressentimento é isso. Além de você não querer fazer o certo, você quer calar quem está certo. Eu vou silenciar quem está certo e aí fica todo mundo errado. E está pronto. Porque o ressentido, ele não quer subir ao nível de quem está fazendo certo. Ele quer rebaixar o nível de quem está fazendo certo para o nível dele, para quem está fazendo errado, e pronto. Mas Caim, ele tinha uma palavra do Senhor, vai, faz certo e volta aqui. Mas o ressentimento, ele teve uma palavra do Espírito, conserta e volta. Mas ele escutou o seu coração, ele estava ressentido, ele foi lá e matou o irmão. Quando nós somos guiados pelo Espírito, o ressentimento ele não pode estar no seu coração. E vou falar uma coisa agora que vai ser pautada nessa palavra toda. Não estou dizendo aqui que ninguém vai ter ressentimento. Você só não pode deixar o ressentimento ser pautado nas suas decisões. Você tem que silenciar o ressentimento. Falar, olha, eu estou ressentido, está dolorido, mas eu vou lá e eu vou fazer certo. Vou falar sobre o medo também, e não estou falando que você não vai ter medo, você vai ter medo, só que você vai ter que ir com medo mesmo. E já falei aqui, tem uma diferença do medroso e do covarde. O medroso ele vai mesmo com medo, o covarde ele nem vai. Mas Caim teve a oportunidade de consertar as coisas, e não fez isso. O ressentimento, o sentimento de Caim fez com que ele tomasse a decisão. Será que a gente não está tomando algumas decisões pautadas no ressentimento? Porque alguém me corrigiu e eu fiquei bravinho? Porque alguém falou uma coisa que eu não gostaria, eu não gostei, e eu não vou fazer. Porque às vezes o nosso problema não é fazer o certo, é seguir ordem. A gente tem visto isso, uma geração dessa. Ele não tem problema em executar a tarefa, ele tem problema com quem mandou. Então assim, a minha geração era, principalmente o meu avô sempre ele falava assim, se a pessoa for um mês mais velha que você, ela é mais velha que você e ela merece respeito. Eu ficava olhando para uns guris assim e falava, mas eu tenho que respeitar, só é 5 dias mais velho que eu. Mas eu tinha no meu coração, merece respeito. E a gente era obrigado a chamar de senhor, senhora, senhora. Mas não precisa me chamar não, porque eu não tenho isso não, tá? Sou novo. Mas o nosso ressentimento às vezes tem balizado as nossas decisões. Às vezes Deus está até falando para você, vai lá e faz o certo. Tá certo, tá tranquilo, mas vai lá e conserta. E você fala, não, eu não vou fazer.
Caim fez isso. Caim preferiu. Olha só. O ressentimento faz com que você prefira matar o seu irmão do que fazer o certo. Será que a gente não está matando o nosso irmão por causa de ressentimento? Eu fico imaginando Deus olhando aquilo lá e falando assim: cara, eu te dei o caminho. Eu falei que era só para você acertar e você não quis acertar. Agora eu vou falar um sentimento que é, graças a Deus, acho que todo mundo já passou dessa fase aqui. Com pessoas. Todos aqui lembram de Manoá? Todos lembram de Manoá? Quem lembra de Manoá? Ninguém? Valendo um almoço no Braseto, com churrasco. Meu Deus do céu. Livro de Juízes. Uma mulher não podia gerar filhos e a pastora ganhou. A pastora ganhou o churrasco no Braseto hoje. Ô, glória! Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Viu como ele é fofoqueiro? Ele sabia que eu queria ir no Braseto. Hoje não pode, né? Hoje tem uma missão, uma grata missão de cuidar da Helena na hora do almoço. Manoá gerou um filho. Seu filho era Sansão, simplesmente Sansão. Eu falo assim, depois de Jesus, Sansão era o cara que tinha tudo para dar certo. Era o cara que foi projetado para dar certo. O cara que foi sonhado para dar certo. E de repente ele entra, se torna homem. E ele se apaixona por uma mulher que não era da sua tribo. E Manoá fala assim: porventura não tem uma mulher aqui na nossa tribo que você possa gostar? Mas Sansão não deu ouvido para o seu pai porque ele estava apaixonado. Eu sei que às vezes você fala assim: ai pastor, mas paixão é coisa de adolescente. Não, às vezes você é imprudente na paixão por alguma coisa que você quer comprar. Ai, estou apaixonado por uma camiseta, estou apaixonado por um tênis, estou apaixonado por um carro, estou apaixonado por uma casa, estou apaixonado, e você não faz o cálculo, você entra numa dívida que você não precisa, para você impressionar quem não está nem aí para você. Ai, mas eu estou tão apaixonado. Eu sempre escutei uma frase da pastora: faz da tua cabeça, paga do seu bolso. Será que as nossas decisões também não são pautadas na paixão que a gente tem por algumas coisas que a gente vê? Estou falando de um homem, Sansão, escolhido por Deus, nazireu, que tinha o Espírito do Senhor sobre ele, que teve grandes feitos diante do Senhor, mas o seu coração te enganou. O seu sentimento, a sua emoção fez com que ele perdesse aquilo que Deus tinha para ele nessa terra. Ah pastor, mas ele cumpriu o propósito. Mas eu acredito de verdade que se Sansão tivesse andado nos caminhos do Senhor, nós teríamos um fim diferente para ele. Eu acho que de todos os sentimentos que tem depois do ódio, eu acho que a paixão é o que mais cega as pessoas. Porque o apaixonado é o tal do besta. Faz umas coisas e fala: meu Deus do céu. Não é da minha época, mas eu esses dias escutei uma pessoa falar que antigamente tinha o tal de mensagem no som, né? Que tinha os carros. Que tinha os carros de som. Eu não sei se é verdade, eu ouvi falar, né? As pessoas pagavam aquilo lá. É da sua época, Gilmar? É. Não, nossa. Os adolescentes apaixonados pagavam aquilo lá. Tinha tal de telemensagem. Eu não sabia que o telefone ele era grudado no outro aparelho. Tinha isso também? Você atendia? Eu não sabia. Esse dia a gente estava mexendo ali, tinha um... Eu falei: o que é isso? A Bárbara falou: um telefone. Eu falei: mas não era assim? Era grudado? Ela falou: era grudado na parede, aí você tinha que... As pessoas ligavam para a telemensagem, mandavam a telemensagem. Aí eu ficava pensando, os adolescentes não tinham nem dinheiro para comer na escola, mas juntava, vendia latinha, vendia casco de garrafa, vendia tudo para mandar uma mensagem. Falava: cara,
E muitos deles nem casou com as meninas ou com os meninos que mandavam a mensagem. Ou dinheiro mal gasto. Tivesse comprado de paçoca e coca, tinha dado mais lucro. Mas às vezes as nossas paixões fazem que a gente tome essas decisões. Invista o dinheiro numa coisa que vai ser fútil, numa coisa que não vai dar nem retorno. Mas Sansão, a orientação dos seus pais. Ontem eu falei para a Gabi no carro. Vou expor a Gabi hoje, tá? É uma só carne. A gente estava falando da Lídia, né? Que a Lídia estava com a dona Sandra e tal. Graças a Deus está dormindo melhor. Eu falei assim, vocês precisam escutar quem já é mãe na igreja. Eu falei, escuta a dona Tereza, escuta a dona Sandra, escuta a pastora Elisângela, escuta a Lu, escuta a Adriana, cadê a outra Adriana? Tem 3 Adriana agora na igreja. Mas escuta quem já foi mãe. Às vezes a gente está tão apaixonado num doutor da internet que a gente não escuta mais quem já deu o resultado do nosso lado. Ah, mas eu não concordo do jeito que a minha avó criou o meu pai ou o meu pai. Você não está vivo, filho? Você não está aqui? Mas às vezes as nossas paixões fazem com que a gente fique cego. A gente não vê o conselho vindo do Senhor. O conselho de Manoá era para proteger o filho dele. Era para proteger a unção do filho dele. Às vezes a gente está querendo um conselho, a gente não quer escutar o conselho de pessoas que estão ali para nos proteger. A gente quer escutar aquilo que os outros querem falar, mas a gente às vezes está tão apaixonado naquilo que a gente quer, que a gente não quer escutar o conselho de ninguém. Cuidado com as paixões. Na verdade você não tem que ser apaixonado por nada. Você tem que ser apaixonado por Jesus. Porque se você for apaixonado por Jesus, você vai escutar a voz dele e você vai seguir a voz dele. Mas a gente tem uma mania de querer ser apaixonado por tantas outras coisas, coloca essas outras coisas no lugar de Jesus, onde a gente nunca deveria ter colocado. Eu não gosto de anotar, que depois eu me perco, eu não sei mais o que eu já falei e o que eu não falei. Medo. Quantas coisas nós fazemos ou nós deixamos de fazer porque nós temos medo? O rei Saul, 7 dias no trono, foi para a batalha e venceu. O profeta Samuel deu uma ordem para ele. Repete comigo, uma ordem. Ele disse assim: espere 7 dias que eu vou chegar para oferecer o sacrifício. Saul foi, venceu a batalha. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 7 dias. A palavra fala que no 7º dia, Saul olhou para fora e o povo começou a se dispersar. A palavra diz: Saul teve medo. Foi lá, sacrificou. Eu fico imaginando Saul. A hora que ele sacrificou, Samuel entra na porta. Samuel fala: o que você fez? Ele fala: eu vi que o povo estava se dispersando e fiquei com medo. Por isso ofereci o sacrifício. O sacrifício era errado? O sacrifício era certo. Só que quem deveria fazer era o profeta, não era o rei. Porque tem coisa na minha e na sua vida que você tem que fazer. Quem ia para a batalha era o rei, mas quem ofereceu o sacrifício era o profeta. E aí às vezes a gente muda. O medo faz com que a gente queira mudar de posição. Quantas decisões nós tomamos porque a gente tem medo? Eu tenho medo de perder o meu filho, eu tenho medo de perder o meu marido, eu tenho medo de perder minha esposa, eu tenho medo de perder o meu trabalho, eu tenho medo de perder o meu dinheiro, eu tenho medo. E o medo tem nos paralisado. Eu tenho medo. Das mamães novas aí. Eu fico olhando, sabe que hoje eu dou risada, mas o maior medo das mamães é que os filhos não amem elas. Porque se eu deixar lá na casa da avó, vai gostar mais dela do que de mim. Vou te dar uma informação, meu filho. Eles vão gostar mais da avó do que de você.
Porque qualquer criança que fica na casa do vô e da avó, a hora que volta, você fala, você quer ir para casa? Eu quero morar com você, vô. Quero morar com você, vó. A Betina fala isso pro Léo, fala na cara do Léo. Fala a verdade, a Betina fala na cara do Léo a verdade. Fala, você é chato. Por quê? Porque na casa da avó é casa de vó. Vô e vó é o cavalo que a gente domou para o filho montar. Não adianta. A régua do vô é diferente para o neto do que para o filho. Mas às vezes a gente fica com medo de viver o encontro de casais porque está com medo de deixar na casa da avó. Vai sobreviver, vai dar certo. E quantas coisas a gente não tem vivido porque a gente tem medo? Mas pastor, eu tenho medo de dar errado. E se Deus te der uma palavra e der certo? Aqui o profeta falou assim, eu vou chegar no 7º dia. 7 dias eu estarei aqui. O problema é que a gente consegue esperar até o 6º dia, até as 11h59, mas a gente não espera virar o relógio. E Deus é especialista de chegar no último momento, porque Ele quer que você confie nele o tempo todo. O problema é que a gente tem medo de viver as coisas de Deus. O problema é que a gente tem medo de perder. Ontem o Judá falou uma coisa, já joguei minha reputação no lixo faz muito tempo. O problema é que a gente tem medo de perder a nossa reputação. O problema é que a gente tem medo, e a maior parte dos nossos medos são coisas que nós não vamos perder, se a gente viver aquilo que Deus está pedindo. Se Deus te der uma palavra, vai viver ela. Pastor, eu estou com medo. Vai com medo mesmo. A palavra fala o tempo todo em Josué, seja forte e... Por que ele fala isso? Porque ele sabia que o povo ia ter medo. Mas seja forte e corajoso. Forte porque você vai ter que lutar. Corajoso porque você vai ter que ir com medo. Deus, ele usa o medroso. Ele vai usar o medroso. Deus colocou medrosos dentro da terra prometida, mas ele não colocou covarde. Como assim, pastor? Moisés separa os espias e manda. 10 covardes falam, olha, a terra é boa, é bonita, tem frutos lá que tem que carregar num varão, só que tem gigante, que aos nossos olhos e aos olhos dele nós somos igual ao gafanhoto. Aí chega 2, Josué e Caleb. Deus não falou? Vamos lá. Eu acredito que numa conversa, se eu estivesse lá e falar assim, vocês não estão com medo deles não? Eles iam falar, a gente está com medo, mas Deus não deu uma palavra? Vamos lá. Deus não permitiu que os covardes entrassem. Ele permitiu que os corajosos entrassem. E coragem não é ausência de medo. Coragem é você silenciar o medo. É você colocar a voz de Deus em cima daquilo ali. Tem promessa na minha e na sua vida que nós não estamos usufruindo porque nós temos medo de viver ela. Nós temos medo de abrir mão de algumas coisas, nós temos medo de colocar o pé na terra prometida, nós temos medo de tomar decisões. Ou as nossas decisões a gente toma no medo. Não, pastor, eu não fui porque eu tive medo. Não, eu não fiz porque eu estava com medo. Posso ajudar contando ontem que o menino só tinha um rim. E ele estava pesquisando na internet, o rim custava R$1 milhão no mercado negro. E ele foi no Famintos, e ele tinha R$400 na conta. Ele falou, vou fazer uma oferta audaciosa. Imagina, você tem R$400 na conta, você precisa de um rim. E será que vai dar certo? Será que não vai? Ele falou que fez a oferta. E ele tinha consulta marcada pelos outros dias, que ele foi fazer o exame, que o médico começou a passar, falou, um rim está aqui. E o outro? O que aconteceu? Não apareceu. Aí ele falou, mas Deus falou que estava fazendo, procura um pouco mais aí, que mexeu, achou o rim embaixo do umbigo. Aí era só colocar ele no lugar. Deus fez. Às vezes a gente não faz porque a gente tem medo. A gente não se lança porque a gente tem medo. Às vezes a gente nem oferta porque a gente tem medo. O medo tem silenciado a nossa fé. Por que você acha que você tem que ter fé?
Você acha que é assim, agora eu tenho fé, então o medo não vai existir mais? Não vai trocar. Não é física que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Viu que eu estudei, né? Não, a fé e o medo às vezes vão ocupar o mesmo pote. Vai ocupar o mesmo coração. Só que você vai ter que decidir se você vai ser pautado na fé ou se você vai ser pautado no medo. E tem uma diferença entre fé e pensamento positivo, tá, meu irmão? Vou aproveitar o adendo para você ver como que é as coisas, né? No estudo aqui, o Glauber falou, foi o Glauber que falou? Vou fazer um adendo. Eu virei para ele e falei, o que é adendo? Não sei, achei bonito, quis colocar aqui na conversa. Falei, tá vendo como que às vezes a gente usa um termo que a gente nem sabe o que é? Porque tem uma diferença da fé e do pensamento positivo. O pensamento positivo é assim, eu vou fazer e vai dar certo, eu vou fazer e vai dar certo, eu vou orar, eu quero comprar o carro, vou dar o meu exemplo, tá? Eu quero comprar um carro, aí eu olho para a minha vida financeira, aí eu quero comprar um carro zero, importado, tal, e eu vou comprar, e vou orar, porque Deus vai mandar a providência. Eu vou lá e compro o carro que eu quero, o carro que eu sonho, 300 mil reais, eu não tenho nada para dar de entrada. E aí? Eles vão vender? Vão vender. Porque graças a Deus meu nome está limpo. Aí eu vou lá e compro o carro. Não, aí eu chego o carro, eu trago aqui, pastora, ora, vamos ungir o meu carro. Primeiro banho do carro é de óleo ungido. A gente faz todas as práticas espirituais e consagra ao Senhor. Se quiser carona, eu vou dar carona, tal. E aí eu vou orar, Deus abençoa, Deus abre a porta. Aí só que não condiz com o meu salário. Isso é pensamento positivo. Não, eu vou comprar e vai dar certo. Vai dar certo porque eu vou orar, porque eu vou colocar diante do Senhor, se precisar eu jejum. Isso é pensamento positivo. Fé é você escutar do Senhor e você colocar em prática. Deus fala, eu estou te dando um carro, vai lá e compra, de acordo com você pode. Nós temos um irmão aqui na igreja, eles iam trocar de carro. Deus falou, Deus me mostra que você vai comprar um carro. E Ele manda te dizer, até 50 mil. O irmão foi lá, comprou o carro, até 50 mil. Enquanto estiver dentro da palavra, Deus vai abençoar. Isso é ter fé. Passou da palavra, você que se vira. A fé e o medo, elas vão ocupar o mesmo coração. Para quem você vai dar mais alimento? Quem você vai colocar mais em prática? Eu tenho medo. Eu não quero. E se Deus não fizer? E se Deus fizer? Já estou encerrando, tá? Porque hoje tem ceia ainda. O sábio domina sobre o que sente, o tolo sente e não domina. Para encerrar, eu vou falar sobre Judas. Judas ouviu as promessas do Senhor, Judas viu Jesus multiplicar o pão, Judas viu Jesus curar, Judas viu Jesus expulsar demônios. Mas ele deixou a sua ganância. Ganância é um sentimento. Ganância é uma emoção. Falar mais alto do que o que ele tinha visto de Messias. Ele chega e vende Jesus. Porque a ganância falou mais alto do que a promessa. E quando a provisão é maior do que a visão, geralmente a gente vai servir a provisão do que servir a Deus. Porque Judas viu tudo aquilo, mas ele não acreditou que Jesus era o Messias. Ou não era o Messias do jeito que ele queria. Ele deixou que a ganância falasse mais alto. Ele deixou que o dinheiro falasse mais alto. Ele deixou que o recurso falasse mais alto. Será que às vezes a gente não deixa isso também? Todo mundo aqui sabe que a gente é cheio de dedo para falar de dinheiro. Porque eu acho que a maioria aqui foi machucado em alguma denominação por causa da vida financeira.
E a gente quer que você cumpra o princípio, mas que o princípio seja leve, que o princípio seja bem fundamentado, que você entenda o princípio, porque você só usufrui daquilo que você entende. Se você entende o princípio, você vai usufruir dele. Se você não entende o princípio, você não vai usufruir dele. Você pode até não gostar, eu não preciso que você goste, eu preciso que você entenda. Mas às vezes a gente age assim. A gente olha para a nossa vida financeira, eu não dou dízimo, não dou oferta, não primicio, não faço obra de justiça. Porque eu não concordo, porque eu sou prudente. Esses dias a gente estava conversando. Tem muitas pessoas que usam o termo prudente para ser avarento. Eu sou prudente. Às vezes você nem é prudente, você só é avarento. E Judas fez exatamente isso. Judas não olhou para Jesus, Judas olhou para o gasofilaço. Porque Jesus nunca olhou para a gente com interesse. Quando vai falar de dinheiro, Jesus fala assim, a palavra diz assim: e Jesus sentava-se em frente ao saco da coletoria e observava como eles dizimavam. Não era quanto, era como. Já imaginou? Você ter que entregar seu dízimo e sua oferta com Jesus olhando dentro dos seus olhos? Será que você não está entregando com interesse não, filha? Será que você não está querendo barganhar comigo não? Porque o princípio que você entende, você desfruta dele. E uma frase muito célebre do apóstolo Issacar: não é porque alguém fez mau uso de um princípio que ele deixa de ser princípio. Não é porque alguém fez alguma coisa errada na sua vida financeira que o dízimo e oferta vai ser errado. E como eu falei aqui, a gente tenta ser o mais leve possível com isso. Mas Judas nos mostrou que eu posso andar com Jesus, que eu posso ver os milagres de Jesus, mas o meu coração está no dinheiro que Jesus pode me dar. E quando Judas viu que Jesus não ia dar dinheiro para ele, ele foi lá e vendeu Jesus. Porque a ganância falou mais alto do que a promessa. Do que a provisão falou mais alto do que a promessa. Será que a gente não faz isso? Você vem para a igreja, Deus faz umas promessas, Jesus fala com o seu coração, o Espírito Santo ministra o seu coração. Só que se não for do seu jeito, se não for da forma que você quer, você já não quer mais. Se você está vindo servir a Jesus pelo que Ele pode te dar, você vai servir o dinheiro, você vai servir o diabo se Ele te der uma proposta melhor. Será que a ganância não tem pautado a nossa vida? Não, pastor, mas eu não concordo. Beleza. Porque agora nós estamos vivendo o tempo da graça. O tempo da graça. O próprio Jesus fala em Mateus 23, vocês dão dízimo do endro, do tomilho, da hortelã, mas vocês não olham as obras de justiça. Jesus não está falando que você anulou a outra, está falando, vocês estão fazendo, mas vocês estão fazendo errado. Às vezes a gente fica preocupado, e às vezes o nosso sentimento de avareza e de ganância fala mais alto. E quando a gente entende que a gente é um canal para abençoar as outras pessoas, a gente muda a nossa mentalidade, a gente começa a tocar em outras pessoas. Nós somos chamados para, do nosso interior, fluir rios de águas vivas. Não é represa, é rio, o rio corre, e onde o rio corre traz vida. A represa onde ela está, ela traz até o recurso, mas ela traz morte. Ela traz o grande, mas ela traz morte. Será que a avareza não tem fechado nosso coração? Nem todo solo é fértil, isso é uma outra conversa. Ou será que também o fato de a gente não ter lá atrás e agora a gente ter aqui na frente, a gente às vezes quer ser mais justo do que Deus? Eu falo, no começo do ministério eu achava que eu era o Silvio Santos. As pessoas vinham e falavam, ajudo, compro, vamos, vai. Para não falar que eu nunca ganhei nada, eu ganhei uma camiseta e um perfume. Em 11 anos de ministério, né? Comprando rifa dos outros. Um dia a pastora falou assim, onde vai seu dinheiro? Aí eu sentei com ela e mostrei. E ela falou, o tanto que você gasta em rifa,
Que os outros iam lá e falavam assim: você ajuda? Compra. Compro. Quando você vê, você está dando dinheiro para todo mundo, se você está ficando sem. A mesma forma que tem a avareza, tem o gasto desmedido. Será que a gente não quer ser mais justo que Deus? Cuidado onde você lança sua semente. Cuidado onde você investe seu recurso. Porque tem pessoas que você está tocando que Deus quer tratar. Nós já contamos aqui, a pastora sempre ajudou uma pessoa. E um dia Deus fechou todas as portas, que ao ponto da gente ter literalmente só para comer. Aí nós fomos orar e Deus falou para ela assim: eu estou querendo tratar lá. Só que você está colocando a sua mão. E quando você coloca a sua mão, eu tiro a minha. Eu estou querendo dar chibatada. Estou querendo dar chibatada nas costas do William, mas você está colocando as suas costas na frente. Você vai apanhar na conta do outro. E o outro não vai nem aprender. Você apanhou de graça e o outro não vai aprender. Cuidado. O nosso coração ele é enganoso. Agora pode chegar a pessoa lá, contar a história triste. Se o Espírito Santo não tocar no meu coração, eu não ajudo. Agora, se o Espírito Santo tocar no meu coração, eu vou lá e eu abençoo. Porque eu entendi que eu sou um canal. O provedor é o Senhor, amém? O seu trabalho é o seu canal, onde o Senhor usa para chegar o seu dinheiro. Mas a sua fonte, o seu provedor é o Senhor. Mas às vezes o nosso coração engana. Não, porque eu tenho que economizar, eu estou guardando. E aí você não usufrui. Você não viaja. Você não vai para a praia, não vai para Gramado, não vai para o encontro de casais, não vai jantar fora, não vai usufruir. Por quê? Porque eu estou guardando, porque eu estou sendo prudente. Não, você está sendo irresponsável com você está sendo irresponsável com a sua família. Mas o meu coração, não sentindo o coração de, meu irmão, tem tantas pautas que eu vou deixar para a próxima. Começa a ouvir mais o Senhor. Aqui todo mundo sabe que a gente fala assim: se tem uma decisão para tomar, vai orar, vai conversar com o Senhor vai te dar a resposta, o Senhor vai te mostrar o caminho que você tem que tomar, o Senhor vai falar o seu coração. Mas aprenda a escutar os pastores também, aprenda a escutar as outras pessoas, porque aqui todos, exceto Caim, que Deus falou com ele diretamente, todos, Deus usou as outras pessoas para falar. Todos. Esqueci de falar do crente. Moisés chama o povo e fala assim: para de reclamar. Mas o povo não parou de reclamar, porque eles estavam com fome. O povo estava murmurando, o bicho estava pegando para o lado deles, estava rodando no deserto 40 anos. Moisés chegou e falou assim: para de murmurar, para de reclamar. Mas o povo não quis escutar porque eles estavam com fome. E aí? Como você gasta seu dinheiro na comida? Nem tudo aquilo que te enche te nutre. Nem tudo aquilo que é gostoso é bom para nós. Eu queria comer pastel todo dia. Eu gosto de pastel. Só que eu sei que já estou chegando numa idade que não dá mais para arriscar. Que não dá mais. Primeiro, meu irmão, depois que você passa dos 35, já vai beirando para os 40, para você ganhar 1 quilo, é com água. Para você perder 1 quilo, meu irmão do céu, é duro, hein? Rapaz. Mas às vezes o nosso estômago baliza as nossas decisões. Nós temos falado muito sobre isso. O problema da nossa igreja não é que a gente ganha mal, o problema é que a gente gasta mal. E se você sentar e fazer uma conta com a maioria das pessoas, o dinheiro mais mal gasto é com comida que não precisava. Nós somos um casal de pastores que a gente aproveita, usufrui da vida. Eu como pizza, eu como pastel, eu como sushi, mas não é todo dia. Porque se você coloca na ponta do lápis quanto que você gasta com comida, que se você estivesse fazendo, você economizaria. Vou contar para vocês, eu vou para a internet, tem dia que lá em casa é sushi, glória, é bom, você come, é gostoso, o Bastião gosta e tal. Só que tem dia, meu irmão, que é o que tem na geladeira. Tem dia que é o que tem. Eu quero comer o que tem? Às vezes não, mas eu vou comer o que tem. Ou eu vou dormir com fome. Porque às vezes o nosso estômago baliza as nossas decisões.
Você tem 50 reais. Você fala, eu pago a conta amanhã ou como uma pizza? Vou comer a pizza. Amanhã é outro dia. Cada dia com o seu mal. A gente biblifica ainda nossas dificuldades. Amanhã eu corro atrás. O homem fala, deixa que eu vou dar um jeito. Quer ser super-herói, deixa que eu vou dar um jeito. Aí acorda amanhã sem jeito. Deu um mau jeito nas costas. Mas às vezes é isso. Às vezes você quer comprar um carro, às vezes você quer comprar uma moto, você quer mudar, melhorar a sua vida, você quer comprar um equipamento novo, você não consegue porque você está literalmente jogando no vaso aquilo que Deus está colocando na sua mão. Não custa economizar, meu irmão. E sabe qual que é o problema? Às vezes a gente está gastando nosso recurso numa coisa que Deus já está dando para nós. Que dia que faltou o maná dos céus na porta da tenda? E aí Deus é tão maravilhoso que a gente está cansado de comer maná. Vocês querem o quê? Vocês querem codornize? Rodízio de galeto? Vai. Comam aí. Só que às vezes a gente está pensando, ai, que saudade que eu tenho das melancias, do pepino, da cebola. Eu já não ia viver no Egito. Deus sabe o que já me colocou nessa geração. Eu não como pepino, que é ruim, e cebola me dá azia. E melancia, só um pedacinho para mim já está bom. Deus sabia que eu não podia nascer no Egito. Eu já ia dar problema lá. Mas às vezes a nossa barriga define as nossas decisões. Às vezes você está com o mesmo carro, com a mesma moto, com a mesma bicicleta, com a mesma casa, com a mesma parede sem pintar. Pastor, eu não tenho dinheiro. Você tem dinheiro, você só gastou errado. Por isso que Deus te trouxe aqui nessa manhã. Para falar, meu filho, pega o seu saquinho de sentimento, coloca do lado e fala assim, eu não vou te dar mais ouvido. A pastora, vou expor a pastora agora ela melhorou, mas tinha uma época, se a gente estivesse conversando e o assunto, ela não gostasse do assunto, ela estava ali, mas ela não escutava. E era claramente, você estava conversando e tal, e ela estava assim, às vezes ela estava olhando para sua cara, e você estava falando, você escutou? Aham. Aí eu falava para ela, então repete. Não, eu estava pensando em outra coisa. Às vezes a gente tem que ser assim, a gente tem que ignorar os nossos sentimentos. Olha, eu estou com fome, eu estou com medo, eu estou com ressentimento, eu estou com isso, eu estou com aquilo, mas eu tenho uma palavra. Eu vou continuar firme na palavra. Eu vou continuar constante na palavra. Porque tem muitas coisas na nossa vida que já está acontecendo, mas o nosso sentimento, ele não nos cega. Pega isso aqui no seu espírito. O nosso sentimento, ele não nos cega. Ele nos surda. Porque ele começa a falar tão alto que a gente não quer escutar mais nada além dele. Ele impede com que a gente escute a voz de Deus. Ele impede que a gente escute as outras vozes. A gente só escuta ele. Já entrou no mercado com fome? Você está com fome, estou com fome. Parece que no mercado não existe nada de higiene, nada de limpeza. É só comida. E principalmente só bobeira. Quando você está ressentido, toda palavra dói. Até o carinho na ferida dói. Você está ressentido, você está doloridinho. Aí a pessoa vai falar uma coisa que não tem nada a ver com... não, mas você está ressentido. Você está com medo. Parece que tudo vai dar errado. Até aquilo que você sabe fazer, que está dando certo, o medo começa a tomar conta. Tomar conta. O sentimento, ele nos surda para ouvir a voz de Deus. Por isso que nós temos que voltar todos os dias para Mateus 6,6, o nosso quarto secreto. Nós precisamos ouvir a voz de Deus todos os dias. Com sentimento, você fica aí, agora eu vou escutar o Senhor. Você vai continuar gritando, mas agora eu tenho uma voz que está falando mais alto ao meu coração. Os meus ouvidos estão ouvindo ao Senhor. As minhas decisões são balizadas no Senhor. Porque tem coisa na minha e na sua vida que já está acontecendo, mas o sentimento está fazendo com que a gente está indo para o caminho de Emaús. Para encerrar, para a gente ir para a ceia. Jesus já tinha sido crucificado e já tinha sido ressurreto. Dois discípulos estavam a caminho de Emaús. Jesus chegou com eles.
conversando com eles. O que vocês estão falando aí? Aí um fala assim, porventura, você é o único homem em Jerusalém que não tem ouvido o que aconteceu? Ele falou, o quê? Acerca de Jesus, que era o Messias. E Jesus foi dando corda. Esses homens estavam cegos pelo sentimento. A promessa já tinha cumprido, já tudo estava acontecendo, mas o sentimento deles fez com que eles não vissem nem que Jesus estava do lado deles. Aí eles chegam em Emaús, a palavra fala, Jesus fez como se fosse adiante, e eles insistiram para que Jesus jantasse com eles, e no partir do pão, os olhos deles foram abertos. E sabe o que é interessante? Que o Espírito que habita em mim e habita em você, ele geme, ele grita, para que nós vamos dar ouvido para ele. E esses homens dizem assim, porventura, o nosso coração não queimava quando ele falava acerca das palavras? O sentimento estava ali, o amor estava ali, só que eles estavam tão frustrados, porque não aconteceu como eles queriam, que eles decidiram pegar outro caminho. Cuidado com a frustração, porque às vezes a frustração é naquilo que você esperava que fosse acontecer. Você criou na sua cabeça o mundo perfeito, não o mundo que Deus quer para você. E aí você se frustra e você pega o seu caminho. Aí Jesus tem que ir lá no caminho e fazer você voltar. Como estão as suas decisões? Que a partir de hoje suas decisões sejam pautadas no Espírito Santo. Que os teus ouvidos estejam atentos ao que o Espírito Santo está fazendo. Todos nós temos decisões pequenas, médias e grandes, que vai afetar a minha vida, a vida do meu cônjuge, a vida de todos que me rodeiam. Então, que a sua decisão, que as nossas decisões sejam pautadas no Espírito Santo, naquilo que Deus falou a seu respeito. Pega o seu saquinho de sentimento, fala, eu sei que você está aí, mas agora eu não te dou mais ouvido, porque eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus, eu tenho um Pai que tem falado comigo todos os dias. E agora nós vamos passar para a ceia. Você que gostou dessa mensagem, vou pedir para você exercitar os 3 Cs. Curte, comenta e compartilha com todos para edificar a vida deles.